Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 3 de março, quinta-feira, e seja muito bem-vindo ao Radar da Royal Rural de hoje. Vamos falar das notícias que vão impactar o mercado essa semana. Bom, a gente continua ainda aqui no monitoramento do conflito Rússia e Ucrânia. Infelizmente a guerra está se seguindo, já são mais de 7 dias de conflito desde o início da invasão. A invasão pode-se dizer que começou lá no dia 21 para o dia 22 com a tomada daquelas primeiras regiões. Contudo, oficialmente a invasão na Ucrânia mesmo começou no dia 24. E de lá para cá o mercado tem se movimentado e a notícia que mais tem tomado conta das nossas vidas, do tempo do nosso dia. E ontem a ONU ela teve a resolução contra a invasão russa. Foi uma resolução meio que para colocar uma declaração oficial de que quem está errado na história, obviamente, é a Rússia. 141 países votaram a favor de colocar a Rússia com essa chancela de errada. 5 países foram a favor da Rússia contra a resolução e 34 países se abstiveram, não quiseram votar. No entanto, é um texto que é um texto bastante rígido, é um texto, por exemplo, o Brasil mesmo votou a favor do texto da resolução, mas criticou, disse que o texto tinha partes que não eram de acordo com o que estava acontecendo. O texto, abre aspas, deplora nos mais fortes termos a agressão da Rússia contra a Ucrânia. No entanto, essa resolução ela não é vinculante, ou seja, nenhum país tem obrigação de fazer nada. Ninguém é obrigado a fechar comercialmente relações com a Rússia, é apenas um ato político, um ato simbólico. Efetivamente, no campo, não representa nada. Então, foi uma reunião da ONU que custou mais de 3 dias, uma reunião muito cara para envolver esse número de países, de representantes, mas é apenas simbólica, apenas para dar um recado, para mostrar para o mundo, evidenciar ao mundo, deixar claro que todos repudiam essa situação, esse ato de guerra que a Rússia está ingressando contra a Ucrânia. São mais de 800 mil refugiados, de pessoas que já estão saindo ali. A ONU também colocou uma situação bastante triste, que os países vizinhos estão abrindo as suas fronteiras para receber ucranianos, não só ucranianos, mas também outras nacionalidades que viviam ali na Ucrânia, que tinham ou não a nacionalidade ucraniana, mas a situação mais triste ainda é a ONU que faz essa declaração, é que os países estão tendo discriminação ou uma rejeição para com os africanos que viviam ali na Ucrânia. Negros e africanos estão sofrendo rejeição na saída da Ucrânia. E ali o leste europeu ele tem um racismo, a gente pode dizer, bastante famoso. Então é mais uma pressão que o pessoal sofre na tentativa de sair. Mas já são mais de 800 mil refugiados, é a maior debandada da história no sentido de buscar asilo. Nós tivemos ontem uma situação bastante importante que vai ficar marcada na história desse conflito, da invasão da Rússia, que foi a tomada da cidade de Kherson, é uma cidade litorânea. A gente teve ali, eu não vou me arriscar a falar o nome deles para não cometer o erro, a gente teve o chefe da administração regional de Kherson, ele emitiu uma mensagem para a população dizendo: peço a todos que não estão em casa agora ou que planejam sair, que não o façam. Os invasores estão em todas as áreas da cidade e são muito perigosos. O prefeito de Kherson, foi a partir daí que se entendeu que a Rússia havia tomado a cidade, porque a Rússia já estava desde antes de ontem dizendo que já tinha tomado Kherson. E a Ucrânia afirmando que não havia tomado. E aí, quando veio essa declaração do prefeito, ele fez isso pelo Facebook, confirmou que a Rússia tinha tomado Kherson. Ele faz várias declarações. Invasores armados estiveram no comitê executivo da cidade hoje. Eu e minha equipe somos pacíficos, não tínhamos armas, não houve agressão do nosso lado. Do nosso lado. Não fiz nenhuma promessa a eles, só não tenho nada a prometer. Estou interessado na vida normal da nossa cidade, apenas solicitei que não atirassem nas pessoas. Ele continua: não temos forças armadas na cidade, apenas civis e pessoas que querem viver sua vida aqui. Ele reforça que não há mais militares da Ucrânia lá na cidade de Kherson. Por fim, ele pede: é quase que uma regra que ele coloca, os pedestres andem 1 a 1, no máximo 2, não provoquem os militares. Deixe estar por enquanto.
A bandeira acima de nós é ucraniana e para mantê-la igual, esses requisitos terão de ser atendidos. Não posso oferecer mais nada. Entra nos livros de história, eu disse isso porque é a primeira grande cidade tomada pela Rússia, lá na Ucrânia. O prefeito ainda afirma que pessoas armadas vieram para a administração da cidade. Ele recomenda à população de Kherson que sigam as ordens de administração dessas pessoas armadas. Ele não faz alusão a militares russos, ele não nomeia ninguém, mas se refere a eles como invasores e como pessoas armadas. Então, ontem, a primeira grande cidade da Ucrânia foi tomada pela Rússia. Então, o conflito ganha novos percursos, o mercado ganha novos fatores para poder se ater e para direcionar as oscilações. Nós não temos uma guerra nuclear, ela é bastante improvável, mas ela começa a ser citada. A gente tem aí Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, alertando sobre segundo eles, a tentativa ou a vontade de que a Ucrânia tenha forças nucleares, tenha armas nucleares. Dentro da Ucrânia, ele já tem 15 reatores nucleares e o presidente Volodymyr Zelensky está pedindo às organizações internacionais que os ajudem, que os auxiliem, fechando o espaço aéreo ali onde há esses reatores, para não deixar a Rússia ter acesso a eles, já que a Rússia já tomou a região de Chernobyl, a antiga fábrica de Chernobyl, a usina que teve aquele acidente famoso. Chernobyl é na Ucrânia e a Rússia já foi uma das primeiras tomadas, foi a usina de Chernobyl. E aí o ministro de Relações Exteriores da Rússia está alertando, dizendo que a OTAN tem se militarizado também, fazendo movimentações nucleares, embora ninguém viu isso, mas a Rússia deixou de prontidão seu armamento nuclear e ela falou que se a OTAN se envolvesse, seria sim uma guerra nuclear e seria uma destruição generalizada. Não houve algum movimento, a não ser o movimento da Rússia de dar o alerta, mas não houve nada além disso. No entanto, as falas de guerra nuclear começam a vir para o campo. A gente vê que o presidente Vladimir Putin, ele mesmo que se interesse em colocar um fim no conflito, ele não vai querer sair com uma imagem ruim. Para um político, não há nada mais importante do que a sua imagem. Embora o sistema da Rússia não seja uma democracia, ele ainda é uma figura pública, uma figura política. Ele não vai deixar aquela impressão, a Rússia colocou o rabo entre as pernas e fugiu da Ucrânia. Ele não vai deixar a imagem de que a resistência ucraniana foi mais forte do que a Rússia. Então ele começa a subir o tom para mostrar a força, e ele começa a mostrar efetivamente que o armamento russo é infinitamente maior do que o armamento da Ucrânia. E aí, caso a OTAN se aproxime, eles enfatizam o tempo todo, eles disseram, a Ucrânia já teria se rendido, a Ucrânia poderia fazer, é bem-vinda no sistema russo. No entanto, a Ucrânia está sendo fantoche dos Estados Unidos, está sendo fantoche de Washington. E aí eles colocam, sobem o tom, colocam à vista as maiores forças. Voltou a circular mais uma vez aquele vídeo dos testes nucleares que a Rússia estava fazendo há muitos anos atrás, que é uma bomba muito maior do que a bomba que atingiu a cidade de Hiroshima e Nagasaki. A Rússia começa a trazer esse tom em sentido mesmo de ameaça para a OTAN e para os Estados Unidos, caso eles se aproximem desse conflito armado. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para alguns números que são extremamente importantes a partir de agora. Eles sempre foram importantes, mas ganham mais notoriedade por causa do conflito, que é a relação comercial do Brasil e a Rússia. Qual é a dependência que o Brasil tem com a Rússia? Nas exportações, a Rússia pega do Brasil, o Brasil exporta para a Rússia cerca de 1 bilhão, isso são os números de 2021, do ano passado, exportou cerca de 1,5 bilhão de dólares. Nas importações, nós compramos da Rússia cerca de 5,6 bilhões de dólares. A nossa balança, Rússia e Brasil, é estritamente desequilibrada, muito negativa. Nós compramos muito mais da Rússia do que a Rússia compra de nós. Isso por quê? Vamos ver quais são os produtos que a Rússia compra do Brasil. Os maiores produtos são soja e
Café, 22% do que a Rússia compra do Brasil é soja, 8,4% do que a Rússia compra do Brasil é café. Lembrando que são os números de 2021. Agora, o Brasil, de todos os produtos que ele comprou da Rússia, 62% foram adubos ou fertilizantes. É a produção brasileira literalmente na dependência da Rússia. E aí, se nós formos analisar qual que é a relação do Brasil de um todo, do ponto de vista dos fertilizantes, o Brasil ele comprou cerca de 15 bilhões de dólares em fertilizantes em 2021. É o primeiro no ranking das nossas importações, são os produtos que nós mais importamos. O primeiro destino vai ali para Rio Grande do Sul, depois para o Mato Grosso, depois para o Paraná, depois para São Paulo, depois para Minas Gerais. Agora, se nós formos olhar quais são os países que nós compramos, quais são os países que fornecem adubos e fertilizantes para o Brasil, nós temos a Rússia e Belarus ali. Rússia, vamos colocar Rússia e Bielorrússia como um único país, quase 30% do que nós compramos de adubo e fertilizante vem da Rússia e da Bielorrússia, e depois a China. Então o Brasil é totalmente dependente da relação Rússia e da relação China para a sua produção. E aí ontem a ministra Tereza Cristina deu uma entrevista e ela afirmou que o Brasil tem estoque de passagem de fertilizante suficiente para concluir o plantio do milho, que está acontecendo agora, que já começou o plantio do milho, e também para a próxima safra verão, que vai ser plantada esse ano. Chega ali no segundo semestre, já começa o plantio da safra verão, e ela descartou a possibilidade de desabastecimento. Ela praticamente disse que para esse ano dá para plantar o que tiver que ser plantado, tanto agora o que está sendo plantado agora, como o que tem que ser plantado no segundo semestre. Claro que essa foi uma resposta do assunto que tomou conta das mídias ontem, que foi a suspensão das exportações de fertilizante da Rússia para o Brasil, porque a Belarus, ou a Bielorrússia, teve a fronteira com a Lituânia fechada, ela recebeu várias sanções e aí comprometeu a logística. Então, esses números são extremamente importantes para a gente entender o que pode acontecer com o cenário do agronegócio do Brasil. Imediatamente os custos de fertilizantes vão estourar. Imediatamente o custo do fertilizante vai ficar mais caro. Embora a ministra Tereza Cristina tenha dito que nós temos estoque, eles não vão queimar esses estoques. Quem tem esse estoque não vai vender no mesmo preço que estava antes do conflito. O conflito subiu todos os valores. E olha a nossa dependência da Rússia, da Belarus e da China para a gente poder produzir. Para o Brasil poder produzir, ele tem uma dependência total da Rússia, da Bielorrússia e da China. Então, o custo do milho, os fertilizantes do milho já estão fechados, foram fechados caro, o custo do milho já estava mais caro, e aí para a próxima safra, verão, tanto soja como milho, a gente já pode esperar uma safra muito maior, e isso vai ser repassado. O preço da soja, o preço do milho vai ter que ser vendido mais caro, porque o produtor não vai vender a margem negativa. Consequentemente, todos os alimentos, o prato do brasileiro vai ficar mais caro, o custo para comer. E o custo para produzir está mais caro nos fertilizantes e também mais caro no diesel, porque o petróleo volta a subir. Esses são os principais impactos desse conflito para a cadeia econômica do Brasil. E aí nós tivemos ontem a fala do Jeremy Powell, faz tempo que a gente não falava dele, e era muito bom não falar dele, porque sempre que ele vinha ao mercado ele trazia falas bastante controversas. Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra e deixa o mercado num vai e vem. E foi o que aconteceu com o dólar. O dólar subiu na abertura ontem, mais de 1%, refletindo a guerra, mas depois do discurso do Jeremy Powell, o dólar começou a cair, fechou com quase 1% de queda. Não foi só o discurso dele, não. Como a Rússia recebeu muitas sanções, o rublo russo caiu mais de 30%, mesmo ele subindo os juros lá, não atrai capital investidor, porque os bancos estão saindo do SWIFT, nós já falamos isso aqui nos outros radares, várias outras aplicações, punições fiscais estão acontecendo lá, então o investidor ele não quer ficar na Rússia. A bolsa foi fechada várias vezes durante o conflito. Então o investidor ele tira o dinheiro da Rússia e ele vai buscar onde é que eu posso colocar meu dinheiro, qual país aqui que tem chance de subir mais, qual país que está barato em relação aos outros. E aí
o Brasil é forte nas commodities, guerra sobe commodity. Então, vou botar o meu dinheiro no Brasil, apostar nas commodities brasileiras. A China também está retomando a sua economia, então o minério de ferro tem uma ascensão de agora em diante. Então, muito capital estrangeiro já estava entrando no Brasil com o conflito que causou na Rússia. São 3 guerras, né? A gente está vendo a guerra armada, mas a gente está vendo uma guerra cibernética e uma guerra de sanções. Antes isso não acontecia, então a gente sempre teve o cenário de guerra. Mas o cenário de sanções em um gigante como a Rússia, desse porte, a Rússia sempre viveu com sanções. Mas nunca se falou, por exemplo, em tirar a Rússia do sistema SWIFT. E agora isso está acontecendo. Então é inédito esse movimento de punição para um país tão grande como a Rússia. E aí a gente está tendo essa migração, dinheiro saindo da Rússia, entrando no Brasil, e a gente teve as falas do Jeremy Powell ontem, dizendo que ele acredita que a alta dos juros americanos, que a gente vai ver agora dia 15 e dia 16, não devem ser 1 ponto como o mercado estava apostando, mas só 0,25. No entanto, eu quero enfatizar aqui, sempre que o Fed dá uma declaração, no outro dia vem um outro membro e fala outra coisa inversa, nós não podemos colocar isso como uma tendência. Se ele dissesse, olha, estou dizendo para vocês que podem esperar apenas 0,25, nada mais do que isso. Aí assim a gente poderia apostar, mas não é isso que ele traz. Ele fala, olha, nós sugerimos, nós acreditamos, eu acredito que tem que ser apenas 0,25 por causa do conflito. E aí tem outros membros que sempre falam o contrário. O que a gente pode esperar é muita oscilação, mas agora tem um prazo mais curto, que dia 15 e dia 16 sai já esse resultado, e tem também no Brasil, né? A taxa Selic no Brasil tem a divulgação do mesmo dia, a taxa Selic também deve subir. O petróleo voltou a subir, está na casa de 116 mais uma vez. Então, fortes altas para o petróleo, as máximas desde o ano passado. Nós temos a perspectiva de continuidade de alta conforme o conflito se seguir. A logística ali do Mar Negro está bastante comprometida e os efeitos disso nós tivemos na madrugada já. O milho continua em escalada em Chicago, deve atingir aí os $8 por bushel. E a soja, tudo que ela tinha perdido ontem, ela recupera nessa madrugada. A soja nós falamos de uma maneira mais detalhada para os nossos assinantes, porque ela não tem uma relação tão direta, nem na logística ali do Mar Negro, nem na produção e na exportação entre Rússia e Ucrânia. Vale lembrar que hoje nós temos a divulgação do relatório de desemprego dos Estados Unidos, sai toda quinta-feira, mas amanhã, primeira sexta-feira do mês, o relatório mais importante do mercado, o relatório Payroll. Por hoje, a gente fica por aqui. Fica à vontade para mandar para a gente alguma sugestão. Converse conosco ali no direct. Ali a gente está subindo também no Facebook, no LinkedIn, em todas as redes. Em qual rede você assistir, em qual mídia social você assistir esse vídeo. Mande para nós a sua sugestão e os seus comentários. Até mais!